capítulo de número 4 e o versículo de número 32. Podemos a partir do 31 mesmo, porque está dividido aí o texto: a ceifa e os ceifeiros, para não saltarmos o versículo 31. Se você trouxe a sua Bíblia, seu Novo Testamento, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Disse-me tudo quanto tenho feito. Queridos, todos conhecem, acredito que até os irmãos novos na fé, que já leram esse texto, já conheceram a profundidade dessa história entre Jesus e a mulher samaritana. Jesus estava no seu ministério caminhando com os discípulos. Esse texto do capítulo 4 do Evangelho de João é um texto que poderíamos chamar todo o capítulo do auge próspero, ou do momento em que o ministério de Jesus começou a florescer. Se você ler a partir do versículo número 1, veja o que diz o texto sagrado. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda assim que o próprio Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. O texto começa dizendo que o ministério de Jesus começou a prosperar, que pessoas vinham de todos os lados e de todos os lugares e acreditavam na sua mensagem, e acreditavam na sua pregação, ao ponto de se converterem, tornarem-se seus seguidores e aceitarem o batismo que ele tinha para batizar estas pessoas. E as pessoas eram batizadas ao ponto que chegou a João Batista que Jesus estava batizando mais que ele. E nós encontramos no texto sagrado um dos momentos que trouxeram esta mensagem para João Batista. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Que ele prospere, que ele prospere, que ele prospere.
Aleluia. Jesus, ele começa a crescer com o seu ministério. Agora, o evangelho estava crescendo entre os judeus. Quando Jesus enviou seus discípulos, no capítulo 10 do evangelho São Lucas, segundo escreveu São Lucas, você vai encontrar a seguinte ordem que Jesus deu para os seus discípulos. Ele disse: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide em busca de todas as ovelhas, mas que seja judeu, porque a salvação vem dos judeus. Fala comigo: a salvação vem dos judeus. Jesus honrou com a profecia. Ele primeiro deu valor e ênfase ao seu ministério, aos da sua casa. O próprio evangelho, segundo escreveu São João, está escrito no capítulo 1 e o versículo de número 12. Eu não prego outra coisa a não ser as escrituras, preste atenção. A Bíblia diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Está escrito, para que depois não venha dizer assim: o irmão falou da cabeça dele, do pensamento dele. Está na Bíblia. Ele veio para o que era seu. Ele veio para resgatar os judeus. O propósito de Deus era, através dos judeus, que a salvação fosse testificada por este povo. Não era pela igreja. O propósito principal de Deus era que o seu testemunho fosse dado através do seu povo por eleição. Mas os seus o rejeitaram, os seus não receberam, os seus deram as costas para ele. E diz a Bíblia que já existia, antes da fundação do mundo, um projeto de Deus para as nações, e esse projeto foi revelado através do apóstolo São Paulo, que se chama a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora não existe judeu nem grego. Através da cruz de Cristo, ele derrubou a parede, a barreira, e uniu os dois povos em um só. Agora não tem distinção. Agora todos são a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas até a parede ser derrubada, muitos colocam obstáculo. Obstáculo na cultura, obstáculo na crença, obstáculo nos costumes. Mas quando o evangelho de Jesus Cristo alcança com resultado. Por que você está aqui nesta noite? Porque o evangelho te alcançou. Às vezes eu fico pensando: o que seria de mim? O que seria de cada um de nós aqui nesta noite, se o evangelho não tivesse te alcançado? Sabe onde você estaria agora? Ou em algum lugar praticando um ato religioso totalmente morto, ou você estaria brincando carnaval. Mas louve a Deus que Jesus Cristo te alcançou, e você está aqui praticando um ato religioso, mas não é morto, é vivo, porque você está adorando o Cristo vivo de Nazaré, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e está vivo no teu coração. Mas se nós formos olhar para esse texto aqui, Jesus, ele não olhou para barreiras transculturais. Os samaritanos eram um povo. Os samaritanos, fala comigo, presta atenção. Os samaritanos eram um povo. Quem eram os samaritanos? Sabemos que Samaria era a capital do reino os irmãos que estudam na escola dominical. Samaria era a capital do reino do norte, das 10 tribos. Mas aconteceu no período da história em que Samaria foi perdendo a sua origem judaica. Samaria abriu as portas para a idolatria. Todos os reis que entraram para governar o reino do norte,
Eles não respeitavam a lei, não respeitavam a lei de Moisés, não queriam saber do ato religioso em Jerusalém e em o monte lá da adoração, que é o Monte das Oliveiras. Agora observe comigo. Porém, os samaritanos, alguns deles, que mesmo misturados, mesmo judeus, envoltos na idolatria, envoltos na corrupção religiosa, eles não esqueceram que havia uma profecia que viria o Salvador do mundo. A Bíblia diz bem claro: foi necessário passar por ali. Jesus para no poço. No momento que Jesus para no poço, conhecido como Poço de Jacó, que ficava no território judaico, mas que os samaritanos, alguns deles vinham de vez por outra tirar água ali. E Jesus fica no horário, ao meio-dia. Fala comigo, ao meio-dia. Jesus para ali e os seus discípulos foram comprar comida. Fala comigo, comida. Mais uma vez, comida é uma necessidade. Quem aqui poderia passar sem comer uma das 3 refeições por dia? Quem aqui? Qual dos irmãos que vão trabalhar amanhã sem tomar o café, ou sem almoçar, ou sem fazer a refeição noturna? Comida é uma necessidade. Ou você se alimenta, ou seu corpo vai ficar debilitado, fraco, e vai ser cometido por uma enfermidade. Comida é uma que não pode deixar de ser feito. Os discípulos chegaram com a comida. Senhor, aqui está a comida. Jesus disse: eu não quero essa comida aí. Uma comida eu tenho para comer. Ora, Jesus já tinha conversado com a mulher de Samaria. Será que Jesus ia ficar satisfeito só com uma alma? O Salvador do mundo, ele vai ficar satisfeito só com uma alma? Pense no Jesus ganancioso por alma, irmãos. Para isso ele morreu. Quanto mais aceitar, mais ele quer salvar. Diga comigo, quanto mais aceitarem vidas a Jesus, mais ele quer salvar. Salvar para Jesus é uma necessidade. Escute agora: salvar vidas para Cristo é uma necessidade, porque só Ele pode fazer isso e mais ninguém. Se houvesse outra pessoa que pudesse fazer o ato da salvação, até que Jesus ficaria tranquilo, porque disse: enquanto eu não salvo, alguém mais pode salvar. Mas só Ele é o único e suficiente Salvador. Quando os discípulos chegaram, disse: mestre, come. Ele disse: não, uma comida tenho para comer. Talvez se os discípulos tivessem ouvido a conversa dele com a mulher samaritana, já ficariam satisfeitos. Senhor, o Senhor não já salvou a mulher samaritana? Para que o Senhor agora vai se preocupar com mais? Mas Ele se preocupa não só comigo e contigo, como diz o apóstolo São João, o mesmo. Ele diz na sua carta, a primeira carta universal, ele diz que Jesus, ele não é a propiciação somente dos meus e dos teus pecados. Ele diz no capítulo 2, versículo 1, mas Cristo é a propiciação dos pecados de todo o mundo, como diz Apocalipse capítulo 5, que Ele com seu sangue comprou para Deus povos, tribos, línguas, nações, para os fazerem reis e sacerdotes. O sangue de Cristo foi derramado pelo Brasil, pela Bolívia, pelo Paraguai, pela América, pela Ásia, pela Europa. O sangue de Jesus foi derramado para salvar o mundo e as nações. O mundo e as nações. Não foi derramado somente por mim e por você, não. Essa ganância você não pode ter, não. Porque Jesus morreu para salvar a todos. A todos. A todos. A
todos, independente de tribo, língua, nação, cultura, clima, independente de qualquer coisa. Ele provou isso aí. Quando Jesus estava no poço, a mulher samaritana chegou com aquele cântaro, uma cordinha pequena, feliz da vida, como um dia de sempre, como ela sempre fazia. Vou tirar água mais uma vez no poço. Mas quando ela chegou, tinha um judeu. Diga comigo, judeu. Mais uma vez, judeu. Podemos dizer que Jesus não foi judeu? Podemos? Eu não sei como é que tem crente que ainda é contra os judeus. Tem que respeitar, né? Porque Jesus foi judeu. Amém? Amém? A mulher samaritana, quando Jesus se dirige para ela, diz: por que o Senhor está falando comigo? Ela diz: por quê? Porque o Senhor é judeu. Eu estou vendo que o Senhor é judeu. E judeu não se comunica com os samaritanos. Para Jesus não tem isso. Poderia ter para outro judeu, talvez um fariseu, talvez um sacerdote, talvez um escriba da lei, como ele conta lá na parábola do bom samaritano. Mas ele não era como um fariseu, ele não era como um escriba, e nem tampouco como um sacerdote lá da lei. Ele era o Salvador do mundo. E como Salvador do mundo, ele tinha que se comunicar com todos, independente de qualquer coisa. Aleluia, aleluia. Mulher, tu não sabe quem está falando contigo, mulher. Eu posso te dar água, mulher, porque se tu beber desta água aí, tu vai tornar a ter sede. Mas se tu souber quem está falando contigo, ele vai te dar de uma água que nunca mais você vai voltar a ter sede. Nunca mais você vai voltar a ter sede. Mulher disse: como, Senhor? Tu não tem canto, não tem nada. Vai chamar o teu marido. Vai chamar o teu marido. Senhor, eu não tenho marido. Fala comigo. Ela viu Jesus. Pode falar, irmão. Ela viu Jesus como judeu. Quando Jesus disse assim: vai chamar o teu marido. Não, Senhor, eu não tenho marido. Veja a situação da mulher. Eu não tenho marido, Senhor. Mas Jesus não ia mandar ela chamar o marido dela se ela fosse viúva ou tivesse sozinha. Porque Jesus não é um profeta como esses que tem por aí, que fica errando da sua vida. Ele não erra não, ele fala certo. Vai chamar o teu marido. Eu, Senhor, não tenho marido. Jesus diz: mas também tu não está só, mulher. Tu tivesse 5 maridos, nenhum foi teu, e nem esse que tu estás também é teu. A mulher disse: tu és um profeta. Ela viu Jesus como profeta. Quantos acreditam aqui que Jesus é profeta? Quantos veem aqui Jesus como um profeta? Ele já revelou a tua vida, ele já operou um milagre na tua vida. Levanta a tua mão e diz: o profeta Jesus da Galileia, ele já realizou um milagre na minha vida. A mulher, eu acho que soltou o cântaro, não sei nem se quebrou. Soltou o cântaro e pulou de alegria, feliz da vida. Ele revelou a minha vida. Ele revelou a minha vida. Ele revelou a minha vida. Ela viu Jesus como judeu. Tenho que ver Jesus como judeu, sim. Mas não pode parar aí. Eu tenho que ver que o meu Jesus também é profeta. Aleluia. Que o meu Jesus revela o oculto, profundo, escondido. Vai lá na alma onde ninguém alcança. Vai lá no espírito aonde ninguém nem imagina o que passa. E revela, e fala, e transforma, e muda a situação. O meu Jesus ainda é o mesmo. E eu vejo ele como profeta. Quantos veem Jesus como profeta? Mas não pode parar só aí não. Pode parar só aí não. A mulher era uma depravada, adúltera, infiel a ela mesma, às leis de Deus. Mas no seu coração tinha uma sede de adoração. Fala comigo: sede de adoração.
Às vezes o camarada está lá, como apresentou a peça aqui, está lá no mundo, mas ele tem sede de Jesus. Ele está procurando como adorar a Deus. Está uma tribo lá isolada da sociedade ocidental e até da sociedade oriental. Está lá em Papua Nova Guiné, onde está a missionária Érica Viviane. Está lá, não conhece Bíblia, não sabe Bíblia, nunca ouviu falar de Jesus, mas no seu coração tem uma sede de adoração ao Deus que criou os céus e a terra. Olha lá. A mulher continua o diálogo: Senhor, já que tu és judeu, da tribo de Judá, já que tu és profeta, me ensina a adorar. Alô, mandou, baixandara. Porque para ser profeta, irmão, tem que estar na presença do rei. Para ser profeta, para entregar mensagem para o povo, tem que ser adorador. Pregador que não é adorador, irmão, pastor que não é adorador, crente que quer entregar a mensagem de Deus para o povo, mas não é adorador, fica difícil, porque como é que vai ouvir a voz dele? Tem que ser adorador. Aleluia, aleluia. Jesus era adorador do Pai, Jesus era adorador do Pai, Jesus era adorador do Pai, Jesus era adorador do Pai. Então adore ao Pai também, adore o Pai também. Aprendei de mim, ele disse, seja um adorador. Porque eu disse aqui nesta tarde duas coisas que Deus procura, que está na Bíblia: verdadeiros adoradores e os fiéis da terra. Me ensina a adorar, Senhor, porque lá em Samaria se ensina errado. Se ensina a adorar lá no monte em Gerizim. Se for partir para Jerusalém, é lá no monte, lá onde está o templo, lá em Jerusalém. Jesus disse, nem é em Gerizim, nem é no Monte das Oliveiras. Aleluia. Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para adorar a Deus não tem formalismo. Para adorar a Deus não tem regra. Para adorar a Deus se adora no templo. Para adorar a Deus se adora em casa. Para adorar a Deus se adora no automóvel. Para adorar a Deus se adora no ônibus, se adora no trabalho. Aonde você estiver como crente, você é um adorador do Pai. Aonde você estiver, você é um adorador do Pai. E principalmente você aqui no templo, quebre todas as formalidades e venha adorar a Deus. Venha adorar a Deus em espírito e em verdade. Está na hora, irmãos, de abrirmos o coração e como igreja do Senhor Jesus, voltarmos a adorarmos a Deus em espírito e verdade. Se você adora de mão levantada, levante a sua mão e adore. Se você adora chorando, chore. Se você adora dizendo aleluia, diga aleluia. Se você adora dizendo glória a Deus, diga glória a Deus. Se você adora cantando, cante. Se você adora batendo o pé, bate o pé. Se você adora lendo a Bíblia, leia a Bíblia. Se você adora falando língua estranha, porque em mistério fala com Deus, abre o teu coração, deixa o Espírito de Deus te encher nesta noite e renovar a tua vida, para você voltar a adorar a Deus, falando em línguas estranhas e em mistério dos céus. Aleluia. Mas crente, ele não quer saber só se Jesus é judeu, só se Jesus é profeta. Porque tem muitos por aí que só fica aí. Ah, tá bom, já tenho cura, já tenho milagre, já tenho isso, já tenho aquilo, já tenho carro, já tenho meu bom emprego, já está tudo bom demais. Só quer Jesus como um profeta. É ou não é? Sim ou não? Pensa que ele não abençoa? Ele abençoa. 10 leprosos foram curados de uma vez. Quantos vieram agradecer? Quantos vieram agradecer? A ingratidão no coração do homem é triste, mas ele abençoa, amém? Continuou a conversa. Boa mulher, já te disse como é que adora? Agora, o que mais desejas? Ela disse, Senhor, esperamos o Messias, o Salvador, aquele que vinha para restaurar Israel e o mundo. Quando chegou aí no ápice da conversa, Jesus olha para aquela mulher fortemente e diz, eu sou
Aleluia. Senhor, esperamos o Messias, aquele que vai salvar o mundo. Jesus disse: eu sou e falo contigo. A história daquela mulher mudou por completo. Ela não conheceu somente um judeu. Lembra da mensagem de hoje à tarde? Como é que você vê Jesus? Como é Jesus para você? Como ele se revelou para a sua vida? Será que foi como esta mulher? Jesus se revelou como judeu, Jesus se revelou como profeta, mas também se revelou como Salvador do mundo. Como Salvador do mundo. Apesar daquela mulher estar em ato de adultério com o sexto marido, mas não era dela, Jesus disse: eu tenho água para te dar. Eu tenho água para te dar. Jesus não quer saber a tua condição moral, espiritual, física, intelectual, financeira. Ele tem água para te dar. Ele tem água para te dar. Ele tem água para te dar, para matar a tua sede nesta noite. Quando tu estiveres em sede dele, ele diz: venha a mim, beba. Venha a mim, beba. Venha a mim, beba. Venha a mim, beba. Eu sou e falo contigo. A mulher saiu, irmão, desesperada. Agora veja comigo. A mulher chega aonde todo mundo conhece a história dela. Todo mundo sabe quem ela é. O que é que ela vai dizer, irmãos? Tem que ter convicção que realmente Jesus transformou a sua vida. Porque muitos vão olhar e vão dizer: quem você? Tu? Não. Jamais. É assim ou não é? Quando a pessoa aceita Jesus, a primeira coisa que vão fazer é acusar os erros que a pessoa cometeu um dia antes ou vários dias antes. É ou não é? Desiste dessa história, tu estás equivocado ou equivocada. Mas não desista não, você não tem convicção que encontrou o Salvador do mundo? Que encontrou o Salvador do mundo? Não importa o teu passado, ele não está nem aí para isso. Talvez as pessoas fiquem, mas ele não. Ele transforma por completo. A mulher chegou em Samaria, onde todo mundo conhecia ela como aquela mulher. Ele falou a minha vida. Eu encontrei o Messias e ele falou a minha história. Fala comigo. Pregar o evangelho é uma necessidade. Pregar um evangelho é uma necessidade. Estamos comendo, irmãos, todos os dias, alimentando o nosso corpo. Temos que alimentar também a nossa alma e o nosso espírito. Assim como o paladar prova as comidas, o ouvido prova as. Assim como o paladar prova as comidas, o ouvido prova as. Temos que voltar a ler o livro de Provérbios, né? O ouvido prova as palavras. E há quem diga que a boca da alma é os ouvidos. Porque quem alimenta a alma é a palavra de Deus. Agora você é alimentado na igreja. Aqui tem comida, como disse o pastor hoje à tarde. Mas e as pessoas que estão lá fora? Tem? As pessoas que estão lá fora tem? E você tem a comida para dar para eles? Você tem o pão da vida para dar para eles? Você tem a água da vida para dar para eles? Então não deixe eles morrer de fome. Prega o evangelho. Leve comida para quem está com fome. Pregar um evangelho é uma necessidade. Pregar um evangelho é uma necessidade. Enviar missionário para as nações aonde eles não têm a oportunidade de ouvir o evangelho é uma igreja, é uma necessidade. Temos que enviar, porque o louvor já disse: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem? Agora escuta aqui comigo. A pregação do evangelho tem o seu resultado. Fala comigo. A pregação do evangelho tem o seu resultado. Volta para o texto comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 36.
Jesus ele fala do 36 sobre o tempo da ceifa. Ele diz: não dizei vós que há 4 meses falta para a ceifa? Levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. No versículo 37 ele fala o ditado do semeador: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Versículo 38 ele diz: eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Deixa eu te chamar aqui de volta ao texto. Se não me foge a memória, capítulo 9 de São Marcos. Diz a Bíblia que Jesus foi a primeira vez em Samaria. Ele foi rejeitado. O evangelista do amor, chamado São João, ele diz: Senhor, vamos fazer como fez Elias. Vamos orar para que caia fogo do céu e consuma todos estes samaritanos. O que foi que Jesus disse para ele? O Filho do Homem não veio destruir as almas perdidas, e sim resgatá-las da perdição. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como é que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido? Quando chega um perdido na igreja, queremos impedir que ele encontre com Jesus Cristo. Como iremos se apresentar ao Senhor? Como foi cantado aqui nesta noite o hino 16: de mãos vazias, porque o perdido queria vir e você impedia que o perdido se aproximasse de Jesus. Porque tem, irmãos, pessoas que fazem isso, como fez João nesse momento. Que o fogo de Deus te consuma, idólatra. Que o fogo de Deus te consuma, perdido. É ou não é? Tem crente aí, irmão, tem fogo pelas mãos, sai queimando tudo. A vizinha não gosta de crente, está queimada. Queime não, meu irmão. Diga: a graça de Deus te alcance, o sacrifício do Calvário te alcance, o sangue de Jesus que tem poder para te transformar, como me transformou, te alcance. Que a graça de Deus te toque quando você estiver dormindo em sonhos. Eita, aí o Jesus que é profeta vai se revelar. Aleluia. Faça isso não. Aí Jesus volta em Samaria agora. Quando Jesus volta em Samaria, aonde João queria matar todo mundo queimado. Veja a grande colheita, versículo 40. Veja a grande colheita que Jesus teve. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Jesus foi rejeitado de Samaria pelos samaritanos. Neste momento do milagre da mulher de Samaria, eles rogaram a Jesus: fica conosco, tem o tempo. A pessoa rejeita, não quer ouvir, mas um dia ela vai rogar para você chegar lá com a Bíblia. Prega aqui para mim, fale de Jesus para mim, ore aqui por mim. Hoje eu estou necessitado de Jesus. Tenha calma, Deus vai trabalhar. Escute o que eu estou te dizendo: Deus vai trabalhar. Não feche a porta não, não levante o muro não. Deixa Jesus trabalhar e você vai chegar e vai ser rogado a você: oh, pregue para mim, eu preciso ouvir. Eu preciso de Jesus. Rogaram, fica conosco. E veja o testemunho que eles deram, versículo 41. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Quantos creem em Jesus como Salvador do mundo aqui? Quantos creem em Jesus? Quantos querem dar glória ao Salvador do mundo? Quantos querem dar glória ao Salvador do mundo? Esta é a mensagem, irmãos, que temos que levar para as nações. Se tiver alguém aqui nesta noite, porventura, afastado do caminho do Senhor, afastado do redil, do rebanho santo do Senhor, e queira voltar nesta noite para estar caminhando para Canaã, caminhando para Jerusalém, eu quero perguntar nesta noite: se há alguém que queira dar passos humildes e corajosos
até o encontro do Salvador do mundo nesta noite. Aleluia. Se tem alguém, uma alma feliz e alegre, que queira dar passos humildes e corajosos ao encontro do Salvador do mundo nesta noite. Aleluia. Cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Se tiver uma pessoa ao seu lado, um amigo que você convidou, se tiver alguém que queira nesta noite renovar a sua aliança com o Senhor, que queira aceitar Jesus Cristo como Salvador, este é o momento, este é o momento, este é o momento de você vir ao Senhor nesta noite. Queridos irmãos, a obra missionária, ela tem o seu resultado. Estava na cidade de Cochabamba, numa noite de quinta-feira, e estávamos pregando a palavra de Deus ali, no culto denominado Culto do Louvor, numa quinta-feira, no centro da cidade de Cochabamba. Quando chegou um novo convertido, esse novo convertido disse para mim: irmão, o meu irmão de 11 anos, ele é levado pela minha mãe, a minha mãe é feiticeira. A minha mãe é feiticeira e está levando para outra cidade em Oruro. Oruro é outro departamento distante de Cochabamba. E esta senhora levava o seu filho de 11 anos para um outro bruxo, um bruxo mais poderoso, mais na hierarquia deles lá. E quando ele me falou a história, eu disse: isso aí não é uma oração que resolve, isso não é uma palavra assim, liberando, sai em nome de Jesus, que resolve. Tem coisa que só vai com oração e jejum. Quem disse? Jesus. Tem coisa que só se resolve com oração e jejum. Eu disse para ele: querido servo de Deus, novo convertido, não entendia, temos que ayunar. Vamos fazer um ayuno de 7 dias. Eu e você está trabalhando allá, pero eu juntamente com você vamos fazer um ayuno de 7 dias. Você vai entrar comigo em esse ayuno e Deus vai fazer coisa grande. E quando eu falei isso para ele, convocando ele comigo, nem a esposa dele saberia. Eu disse: nem a sua esposa, que também é nova convertida, vai saber deste jejum. E não vou falar para ninguém lá no seminário, na base, onde eu moro lá. Ninguém vai saber, só eu e você por este propósito. Ele disse: está fechado. Novo convertido para jejuar, irmão, pode colocar que é com ele mesmo. Achamos um crente de 50 anos para ver. É ou não é? Ele disse: topo, é comigo, vamos lá. Fizemos um jejum. Quando foi no 7º dia do jejum, eu digo: vai trazer ele e a sua mãe. Minha mamãe não vai vir à igreja, vai vir porque eu estou dizendo. Pero não vai vir. Vai vir porque eu estou dizendo que vai vir. Irmão, se você fez um propósito com Deus, não foi com Diosito não, foi com Deus. Quem é teu Deus? É grande? É o Jesus grande? Então ele honra a palavra que sai da tua boca como profeta também. Você é profeta de quem? É dela ou do homem? Estou aqui como representante de Jesus Cristo, embaixador do reino dos céus. Ela vai vir, está escrito. Não vai venir, irmão, vai venir. Vai venir. Quando foi nessa quinta-feira à noite, joguei a palavra. Entra criança de 11 anos, senta na cadeira. Com pouco tempo entrou a sua mãe, mais um outro filho e mais o irmão dela. Fica aí. Assistiu o culto, participou, teve a pregação da palavra. Quando terminou o culto, eu disse: agora, vem irmão acá, vamos fazer uma oração. Ele olhou assim e disse: uma oração? Esta é a hora, no momento que Deus vai fazer o milagre. A mãe dele olhou assim e disse: eu não creio em la oração desta igreja. Você não crê, mas eu creio. Eu não creio que este Jesus pode liberar meu filho. Meu filho está assim desde que nasceu, e meu filho não vai ser liberado, porque eu levo a um bruxo muito poderoso na cidade de Oruro, e hasta hoje meu filho não é liberado. Seu filho não é liberto por esse bruxo, mas vai ser liberto por Jesus Cristo. A senhora olhou assim com a cara que chega a estremecer, irmão, parecia que ia se manifestar. Eu digo: o negócio não é com você não, é com seu filho. Depois eu converso com a senhora. Aí o irmãozinho dele chegou assim por trás, ficou lá. Tinha um presbítero
do Rio de Janeiro, de Parque Fluminense, um bem pretinho. Jesus libertou ele da feitiçaria também. Aí eu disse, está aqui, ó, Jesus libertou esse da feitiçaria, vai libertar o seu filho. Estendemos as mãos, irmão, fizemos aquela oração simples. Sabe aquela oração simples? Que quem opera é Jesus, não é o homem. Jesus faz aqui, entra aqui, Jesus, entra aqui. Se o Senhor não entrar, ninguém mais entra. Se o Senhor não libertar, ninguém mais liberta. O Senhor é mais poderoso que o bruxo de Oruro. A mulher olhou assim e disse, quem é este Jesus? É o Jesus que eu creio e prego. Seu filho está liberto em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quando foi no domingo de manhã, que é o culto oficial, lá, por causa que é frio, irmão. Se tiver culto à noite, ninguém aguenta. 0 grau, imagina. Aí o culto é feito de manhã, e aí mesmo assim vem todo mundo, ó, enrolado, na cidade de Cochabamba, no templo central. Veio, quando ela chegou, ela disse, eu quero aceitar esse Jesus Cristo como meu Salvador. Sexta-feira à noite, campanha evangelística. O jovem disse, hermano, eu posso evangelizar. Ele não falava 11 anos desde que nasceu. Ele disse, eu posso evangelizar também a palavra de Deus. Eu disse, vem aqui na frente, meu filho, vem aqui na frente. Chamei ele e o irmão deles. Conta o testemunho só para a igreja ver o que é que o nosso Jesus faz. Irmão, é o melhor evangelista da cidade de Cochabamba. Evangelizava melhor do que eu. Ele chegava assim, eu dizia, eu não falava, eu era oprimido pelos demônios. E olha que lá, falar assim é difícil, mas ele era boliviano, cochabambino, da língua quechua. Ele dizia, eu era oprimido pelos demônios. Jesus de Nazaré me liberou e eu estou aqui para te predicar o evangelho de Jesus Cristo. Pregar o evangelho tem o seu resultado. Pregar o evangelho tem o seu resultado. Fica de pé, por favor. É este evangelho que eu estou pregando aqui nesta noite. Se você tem aceitado Jesus como seu Salvador, você tem que crer neste Jesus, que batiza com o Espírito Santo, salva, cura e liberta. E brevemente voltará para levar a sua igreja. Esta é a mensagem que a Assembleia de Deus está pregando há 100 anos. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Este é o Jesus que nós acreditamos. Se você nesta noite entrou por estas portas, ouviu a mensagem do Evangelho, o Jesus que operou o milagre na vida desta criança lá, que há 11 anos não falava, que há 11 anos estava oprimido pelos espíritos malignos, Ele está aqui nesta noite. Fecha os teus olhos por um momento, adora este Jesus. Quem sabe Ele vai te tocar aqui nesta noite, pelo poder e a virtude desta palavra. E aquela dificuldade que você está enfrentando no reino físico, na tua vida física, esta enfermidade, Ele pode repreender nesta noite, Ele pode curar nesta noite, Ele pode fazer o milagre nesta noite. Se você buscar o milagre em Cristo, Ele tem para realizar na tua vida. Se o problema é na esfera da alma, se é no teu sentimento, Jesus pode tocar os teus sentimentos esta noite. Se o problema é na esfera espiritual, Ele também pode realizar um milagre no mundo espiritual. Pode entrar, pode fazer, desfazer. Ele pode realizar coisas grandes na tua vida nesta noite. Então somente adore, adore. Ele está buscando verdadeiros adoradores. Ouve Jesus, o barulhão de glórias, de aleluias, de línguas estranhas, de crente aqui nesta noite te adorando. E aonde houver uma enfermidade, aonde o médico, aonde o homem não pode realizar a realização da restauração, mas nós acreditamos que o Senhor ainda é o mesmo. Faz, Senhor, o teu povo acreditar que o Senhor ainda é o mesmo, e marca este culto com a cura divina na vida de pessoas enfermas aqui nesta noite, porque o Senhor tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz está sobre tuas pisaduras, ó Senhor, e pelas tuas chagas somos sarados. Seja curado agora pelas chagas de Cristo, seja curado agora pelo poder do sangue de Jesus. Eu quero agora liberar o poder do sangue de Jesus sobre a tua vida, como ministro de Deus, como ministro desta palavra. O sangue de Jesus tem poder para tocar a tua enfermidade. Abre o teu
teu coração nesta noite e deixa o poder do sangue te tocar. Aonde houver uma obra de bruxaria, aonde houver uma obra de macumbaria agora, o macumbeiro, feiticeiro perdeu a noite, perdeu o sacrifício, porque há poder no sacrifício maior, no sacrifício do sangue de Cristo do Calvário. O Espírito de Deus está aqui para tocar-te com a tua unção. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui para te renovar. Renova a tua igreja, Senhor. Este é o momento, a tua palavra foi ministrada. Tem crentes sedentos aqui. Jesus de Nazaré, que te puseste de pé no último dia da festa, dizendo: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que crê, como diz as Escrituras, rios de águas vivas saltarão do seu ventre, a saltar para a vida eterna. Deixa esta água do Espírito correr no teu ventre esta noite. Olha a água do Espírito correndo aqui. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Tem crente sendo renovado por Deus aqui nesta noite. Este é o lugar, esta é a hora. Você está fazendo a coisa certa na hora certa, adorando o Deus Todo-Poderoso. Este é o momento. Ele está buscando agora crentes que o adorem em espírito e em verdade. Aonde estão os fiéis? Eu estou procurando os fiéis da terra. Você tem sido fiel ao Senhor. Você que tem chorado ao Senhor com o seu rosto na parede, dizendo as palavras de Ezequias: Senhor, olha como teu filho tem andado retamente diante de ti, tem sido fiel para com a tua palavra. Receba a palavra de vitória. Receba a palavra de vitória. Receba a palavra que vem do trono da graça. Você está cercando-se ao trono da graça esta noite para alcançar socorro. Receba socorro de Deus aqui. Receba socorro de Deus aqui. Alabandura balaba xaramanduri manaia elemenefa seremenarabanduri vacanduramanda elemevachoribianduivanaia elemecanduramandarabachanara. Espírito Santo de Deus, há uma comunhão aqui. Há uma comunhão da tua igreja contigo aqui. Espírito Santo, é uma noite missionária. Noite missionária, noite de avivamento, é noite de batismo, é noite de restauração, é noite de renovação. Receba de Deus aqui renovo. Olha lá, Jesus está tocando em vidas aqui. Quisera eu, oxalá, que Ele toque nas enfermidades, porque quando Jesus toca, o médico vai dizer: como pode, estava desenganado. Fui acometido por uma tifoide. A médica disse: você vai morrer. Neste mesmo mês, no mês de abril de 2011, morreu uma missionária cubana desta mesma enfermidade. A enfermidade que o missionário Nelson Cleito teve lá na África, chegou aqui bem magrinho. A médica disse: você vai morrer. Eu já estava definhando, tinha perdido 10 quilos, já não podia comer mais nada, até a água que entrava não segurava no organismo. Eu dizia: Jesus, eu vou morrer. Neste mesmo mês, morreu uma médica e missionária cubana, no mês de abril. Fui a médica, constatou a tifoide, e eu perdi 10 quilos com uma semana. Só podia comer arroz branco. Eu fui um dia para o culto da escola dominical na igreja. Quando terminou o culto, eu saí para fora. A igreja tinha orado por mim. Quando terminou este culto, chegou uma irmãzinha chamada irmã Carmen. A irmã Carmen disse: pastor, você está enfermo? Eu disse: estou, irmã, estou enfermo. Não podia nem falar, já estava debilitado. Ela disse: pastor, eu estava cá enfermo em meio da igreja. Minha mão estava llena como uma pelota. A minha mão estava inchada como uma bola. Não sei se foi um bicho, não sei o que foi que tocou a minha mão, mas o Senhor disse que Jesus é médico dos médicos. O Senhor disse que Jesus é doutor dos doutores. E quando o Senhor falou que não precisa chamar missionário, não precisa chamar pastor, porque Ele nos deu poder e autoridade para pôr as mãos sobre os enfermos e eles ficar curados. Quando eu cheguei em casa, eu disse: Jesus, se a palavra que o missionário disse é verdadeira, eu quero colocar minha mão sobre esta enfermidade e que o Senhor cure agora. Ela disse que na mesma hora a mão desinchava.
parecia uma bola secando, desinchava. E quando ela disse aquilo, ela olhou para mim e disse: como o Senhor pregou que Jesus cura, e agora o Senhor está enfermo, e eu só vejo agora o Senhor morrer. Eu não aceito. Eu disse: Jesus, e agora? O que vou dizer para esta irmã Carmen? Uma irmã tão querida, Jesus. Eu disse: irmã, predicador, pastor também passa por la prueba, irmã. Está dizendo na Bíblia. El apóstolo São Pablo era enfermo. Ela disse: não, se o Senhor pregou que Jesus é médico dos médicos, Ele vai ter que lhe curar também. Eu disse: Jesus, e agora? Eu fiquei assim, irmão, sem destino. Parou um táxi, disse: irmãs, eu tenho que ir-me. E quando eu ia no táxi, eu disse: eu tenho que me desabafar com alguém, porque eu acho que eu não sou crente não. Porque a irmã ser repreendido pela serva de Deus de uma forma tão simples. Fui para a casa da irmã Dineide. Já tinha um mês que a enfermidade estava me matando, estava defiando, irmãos, estava sem sangue, estava amarelo. Eu já sou amarelo, né? Estava branco, vamos dizer assim, estava sem cor. E quando eu cheguei na casa da irmã Dineide, ela disse: meu filho, o que foi que aconteceu? Eu disse: irmã Dineide, contei toda a história. Eu disse: sabe aquele prato que a médica me proibiu de comer, com aquele feijão preto, com aquele macarrão, parecia o prato que eu comi na casa do pastor Vargas hoje. Eu disse: irmã, coloca aquele prato aí, que faz um mês que eu não como, porque se eu não comer esse prato agora, eu acho que eu não sou crente mais não. Porque a irmã disse que estava com a mão inchada. Eu dei uma palavra profética sobre a vida dela, e ela ficou curada. E como é que agora eu vou aceitar esta enfermidade? Eu coloquei as duas mãos sobre o meu estômago assim, eu disse: febre tifoide, sai em nome de Jesus Cristo. Coloquei aquele prato e comi. Quando cheguei aqui, cheguei no doutor Adailton. Pastor Vitor, meu filho, tome cuidado. Está certo, pastor. Passa esse exame, doutor, de tudo. Quando chegou no doutor Adailton, quinta-feira agora, fez 8 dias. Ele disse: pode voltar para o campo missionário ou para a África, porque a sua saúde está de ferro. Jesus curou. Jesus curou. Eu disse: se eu fizer o exame, tiver um probleminha sequer, então o problema continua. Ele disse: está de ferro, o seu intestino está de bebê, pode-se embora para a obra missionária, está a ponto de bala. Eu disse: esse é o Jesus que eu creio. Se você acreditar neste Jesus nesta noite, é você que está acreditando. Se você acreditar nesta palavra, segura ela e acredite no milagre que Jesus pode fazer, porque Ele é o médico dos médicos, que fez um milagre na vida desta irmã e que me curou da febre tifoide. Ele também pode te curar nesta noite. Que Deus continue abençoando a igreja. Quantos adoraram? Pode sentar. Muito obrigado. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia. Irmão, não me deixe pregar sozinho não. Creia que Ele existe. Meu Deus, eu pensei que os irmãos conheciam o versículo. Hebreus 11:6, mais uma vez. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele, e que é galardoador daqueles. Quantos buscaram o Senhor nesta noite? Creia, Ele tem um galardão para a tua vida nesta noite.